Olá, pessoal. Dando então aí continuidade aos nossos estudos de espanhol. A gente volta com a unidade 2 e hoje nesse vídeo a gente vai iniciar. A gente vai fazer o estudo das páginas 20 até a página de número 24, passando aí pela interpretação textual e o estudo do vocabulário dessa unidade, certo? Então vamos lá. Unidade 2. Olá, que tal? Ou seja, olá, que tal? Como vai? E aí, nessa unidade a gente então vai aprender aí a saudações em espanhóis, as despedidas, apresentar a si mesma e a uma outra pessoa, perguntar pela idade, dizer a idade e também perguntar de onde alguém vem, qual é a origem dessa pessoa, certo? Seguindo aí, depois da página 20, a gente tem a página 21, que traz essas três perguntinhas. Qual é tu nome de pila? Ou seja, qual é o teu nome, o nome do teu nascimento, o nome que as pessoas elas te chamam, têm o costume de chamar. Por exemplo, se alguém me pergunta, qual é tu nome de pila? Eu então respondo, mi nombre de pila é Aunélia. E se a pessoa continua perguntando, e tus apelidos? Bom, os meus, para essa pergunta, eu então respondo. Mis apelidos são Estevam de Carvalho. Ou seja, o nome de pila é o nosso nome, pelo que as pessoas nos chamam normalmente, e apelido é o nosso sobrenome, o nome do nosso pai e da nossa mãe. Tienes algum apodo? Apodo seria um apelido, né? Vocês podem pensar que essa palavra, apelido, significa apelido, mas não, significa sobrenome. E o apelido, em espanhol, a gente fala apodo. Esse apodo pode ser algo referente ao nosso nome, por exemplo, Eduarda, e a pessoa chama de Duda. A gente pode compreender como apelido dela, o apodo que ela tem. Mas normalmente o apodo ele é referente a algo pejorativo. Por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que se chama Clara e ela sempre reclama muito das coisas, tudo ela reclama. Então a gente fala, a reclamona, já sei quem é. Então, esse seria o apodo dela, o apelido que as pessoas dão para ela de forma pejorativa. Okay? E por fim, como saúda seus amigos? Normalmente a gente sauda, a gente cumprimenta os nossos amigos de forma informal, falando, por exemplo, aí como diz a nossa unidade, Olá, que tal? Como estás? Ok? Bom, daí, passando ainda na página 21, na verdade, a gente tem essa questão de número 1. Ahora vas a escuchar una conversación entre alumnos de un colegio. En el primer día de clases, selecciona verdadero o falso sobre las siguientes frases de acordo com o que escutes. Então, a gente vai ouvir aí o diálogozinho, que depois a gente vai acompanhar escrito na próxima página, e que pergunta, Beto e Tony são amigos? Leti es nueva en el colegio. Beto y Leti ya se conocen. Leti es de Madrid. Beto tiene 13 años. Beto y Leti tienen la misma edad. E a gente vai escutar, eu vou colocar aqui no tablet para sair o áudio, porque não está dando certo esse áudio, pelo menos quando eu ouvi o vídeo, não saiu o áudio, eu tive que gravar mais uma vez. Então, eu vou colocar aqui no tablet, eu espero que vocês escutem, que vocês realmente escutem, ok? Mas, de qualquer forma, se não conseguirem escutar, eu vou ler o próximo texto e aí vocês vão entender essa questão. Unidad 2, página 21, actividad 1 y página 22, actividad 2. El primer día de clases. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Tony, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, esta es Leticia, es nueva en el colegio. Hola, ¿qué tal? Soy
Leticia, pero mi familia y amigos me dicen Leti. Hola, Leti. Soy Roberto y todos me dicen Beto. ¿De dónde eres? Soy de Bogotá, pero vivo en Madrid desde hace 2 meses. ¿Estás en nuestra clase? No, estoy en 8º grado. Tengo 13 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos más tarde, Beto. ¿Vamos, Leti? Sí, claro. Hasta luego, Beto. Adiós. Muito bem. Na próxima página vocês vão entender melhor esse diálogo. Agora é só para ouvir e ver o que foi que vocês conseguiram realmente entender. No diálogo, Beto e Tony são amigos? Sim. Eles começam aí conversando. São os dois que conversam primeiro. Verdadeiro. Leti es nueva en el colegio? Sim. A Leti está sendo apresentada aí para o Roberto, que não conhece ela, porque ela é nova no colégio. Beto e Leti já se conhecem? Não. Quem conhece a Leti é o Tony que apresenta a Leti para o Beto. Vocês vão ver mais à frente, ok? Comprovar isso. Leti é de Madrid e Beto e Leti são amigos? Verdadeiro. Beto y Tony son amigos, verdadero. Leti es nueva en el colegio, verdadero. Beto e Leti já se conhecem? Não. Eu tinha falado já que eles não se conhecem. Na verdade, a Leti é apresentada para o Beto, mas eu acabei marcando aí incorreto, ok? Corrigindo aí. Leti es de Madrid? E aí falou que sim, ok? Aliás, ela fala que é de Bogotá, ok? Então, falso. Beto tiene 13 anos? Verdade. A gente vai comprovar isso na próxima página. Beto e Leti tienen a mesma idade? Não. A gente vai ver que ele é mais velho que ela. Então, fica nessa sequência aí. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Ok? Daí a gente segue para a próxima página. Agora sim, na próxima página, a gente tem aí o áudio que vocês ouviram que eu vou ler, ok? E aí vocês vão comprovar melhor as respostas da questão 1. Escucha nuevamente y lee el diálogo. Luego haz las actividades propuestas. Bom, eu vou ler aí, já que vocês ouviram. Se quiserem ouvir de novo, volta o vídeo e eu vou ler. E aí a gente aperfeiçoa um pouco a leitura desse em espanhol. El primer día de clase. Hola Beto, ¿cómo estás? O Antônio, Tony, começa aí o diálogo. E Roberto, que é seu amigo, Beto, responde. Hola Tony, muy bien. E tu? Como eles são amigos, eles são bem informais, né? Antônio então responde. Bien, gracias. Mira, esta es Leticia, es nueva en el colegio, ou seja, o Antônio, está aí apresentando a Letícia. E a Letícia, então, continua. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia, pero mi familia y amigos me dicen Leti. Ou seja, eles diminuem o nome dela, né, para tratar ela de uma forma mais carinhosa. E o Roberto, que não conhece ela e está sendo apresentado para ela, continua, responde a ela. Hola Leti, soy Roberto e todos me dicen Beto. ¿De dónde eres? E aí a Letícia responde. Soy de Bogotá, ela não era de Madrid, pero vivo em Madrid desde hace 2 meses. ¿Estás em nuestra clase? Ou seja, ela pergunta se eles estudam juntos. Ele então diz, no, estou em 8º grado, tenho 13 anos. Quantos anos tienes? E aí ela diz, né, tenho 11. Ou seja, ele é mais velho que ela e ele está em uma série mais avançada que ela, obviamente. Então, o Antônio volta ao diálogo e diz, bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos más tarde, Beto. Vamos, Leti? E
E a Leti então responde, sim, claro, hasta luego, Beto. E o Beto, adiós. Okay? Pronto, esse foi o diálogo que vocês ouviram e o diálogo que a gente já começou a interpretar. Daí, lá na página de número 23, continuam as perguntas sobre o texto. Marca a opção correta según las informaciones del diálogo. Leti es bogotana, es madrileña o es caraqueña? A Leti es de Bogotá. Ella dice que es de Bogotá, pero que vive en Madrid hace 2 meses. Então, ela é da cidade de Bogotá. Ela não é de Madrid e ela não é de Caracas. ¿Quiénes están en la misma clase? Quem que está aí estudando junto? Leti e Tony. Okay? No final do texto, o Tony chama ela, não é para ir para a sala. Ele diz, bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos más tarde, Beto. Vamos, Leti. Então, o Tony e a Leti estudam juntos, ok? E não as outras opções, ok? Na letra C, a gente tem quem está em 8º grado? Quem está aí no 8º ano é o Beto, que não estuda com os dois que estudam juntos. Então, a gente tem Bogotá, na letra A, Tony e Leti, e Beto na letra C, ok? Indo para a segunda, a questão 4, na verdade, a segunda dessa página, mas é a questão 4, a gente tem a pergunta. Desde hace quanto tempo vive Leti em Madrid? Ella es de Bogotá y vive en Madrid desde hace 2 meses. Hace 2 meses. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo vive Leti en Madrid? Vive en Madrid hace solamente 2 meses. ¿Sí? Es porque Tony y Leti tienen que irse. ¿Por que eles estão terminando o diálogo e tem que ir? Porque la clase va a empezar. Porque a aula vai começar. Ele diz aí claramente no finalzinho do texto. La clase ya va a empezar. La clase va a empezar. Vai começar. Ok? E mais abaixo a gente tem aí umas curiosidadezinhas. Ok? Esse pequeno texto vai explicar para a gente o que seria aí hipocorísticos, apodos, sobrenombres y apellidos. Atenção aí. En español, los hipocorísticos se usan para referirse a una persona de manera cariñosa y por lo general se forma a partir del propio nombre. Então, um apelido carinhoso que parte do nome da pessoa, muitas vezes diminuindo o nome da pessoa, colocando no diminutivo o nome dessa pessoa, seria em espanhol hipocorísticos. Por exemplo, Leti, de Letícia, Beto, de Roberto e Tony, de Antônio, ok? Los apodos, que eu já falei anteriormente, em câmbio, ao contrário, se basan en algunas características de la persona y acompaña al nombre a lo que sustituye, y acompañan al nombre ou lo sustituyen. Por exemplo, quando a gente diz assim, Juan, el chistoso, o que a gente está dizendo, né? Traduzindo aí para o português. Juan, o engraçadinho, o piadista, o palhaço da turma. Então, el apodo, normalmente, ele vai trazer aí um apelido pejorativo, que classifica o nome do sujeito mencionado por uma característica que ele apresenta. Ou simplesmente chistoso. Ou então, ao invés de a gente dizer Juan
El Chistoso, Juan, o piadista, a gente muitas vezes nem chama o nome da pessoa, né? A gente já diz logo o apelido dela. O piadista chegou por fazer chistes, por fazer piadinhas, gracinhas. Los sobrenombres son similares a los apodos. Siempre acompañan el nombre y llevan delante el artículo. Fernando Torres, el niño. Ou seja, apodo e sobrenome em espanhol são a mesma coisa. São apelidos que caracterizam a pessoa, algo da personalidade, algo do físico, certo? Já los apellidos, o último nomezinho aqui, ó, são nombres de família com los que se distinguen las personas, como Hernández ou Gutiérrez. Los apellidos, como eu já falei lá na primeira página, lá na página anterior, são os sobrenomes, o nome do nosso pai e o nome da nossa mãe, ok? A última questão dessa página, ela vai trazer aí alguns nomes e a gente vai relacionar com os seus apelidos, mas na verdade a forma carinhosa de chamar essas pessoas a partir do nome delas. Completa os espaços com os hipocorísticos de requadro. Se tienes dúvidas, consulta em internet. A gente tem aqui os diminutivos dos nomes referentes, apelidos referentes a esses nomes aqui, e a gente então vai associar. Rosário, normalmente em espanhol, a pessoa que se chama Rosário, ela é chamada carinhosamente de Charo. Rosário, Charo. Uma pessoa que se chama Concepción, em espanhol, as pessoas costumam chamar carinhosamente de Concha, Conchita, ok? É diferente, né? Alguns a gente vai conseguir assimilar, outros realmente são bem diferentes. Enrique, em espanhol, eles costumam falar carinhosamente Henrique, não é? Quique, aqui. Francisco já é algo que tem aqui, é uma situação que a gente pode trazer para o Brasil. Uma pessoa que se chama Francisco no Brasil, a gente chama Chico. Lá eles não chamam Chico. O Francisco, né, em um país que fala em espanhol, ele é chamado de Paco. Aqui, todos estão aqui no quadro, ok? José, a gente chama aqui no Brasil de Zé. Pois bem, o José, na Espanha, em algum país que fala espanhol, ele já é chamado de Pepe. Juan José já é chamado de Juanjo. Lorena, e esse é mais fácil de entender, né? Eles diminuem aí o nome e chamam Lore. Certo? Manuel, eles chamam aqui Manolo. Manolo. Maria Teresa, eles já vão chamar aí de Maite. Mercedes vai ser o que falta aí, né? Que é bem diferente. Maria Teresa vai ser Maria Teresa, Maite. E Mercedes vai ser aí a Merche. Já tá aí, né? Pronto. Então, alguns a gente consegue entender facilmente, outros são muito diferentes, inclusive muito diferentes de como a gente chama aqui no Brasil. Ok? São aí os hipocorísticos. Página seguinte. Página 23 e última página de hoje. A gente vai ter aí el cajón de letras, que é a parte do vocabulário. E a gente vai estudar duas coisinhas nessa página. Los números cardinales del 0 a 30. Tentem fixar um pouco esses números. Vocês vão precisar, ao longo de todo o estudo de vocês, ao longo da vida do espanhol, desses números. Então, tentem fixar, certo? Eu vou ler aí para vocês.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aí a gente tem os números. Alguns são parecidos com o português e outros são bem diferentes. Estudem, leiam, repitam, escrevam aí do lado para praticar, ok? Mas aprendam os números em espanhol. E, seguindo aí, a gente tem uma observaçãozinha, olha só. Hasta el 30, até aqui, até o número 30, os números se escrevem em uma sola palavra. Por que ele diz isso? No português, como é que a gente fala e escreve 29? 29. São 3 palavras. No espanhol, até o 30 é somente uma. E as dezenas também, né, vão ser formadas por uma palavra. Os números fechados. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A partir do 31, aí começa a separar no espanhol. 31, mas até o 30 não, ok? Questão de número 1. Contesta as perguntas e escreve os números em letras. Quantos anos tienes? Você vai colocar quantos anos você tem. Eu vou colocar o meu, certo? Então, eu vou dizer assim. Tengo 28 anos. Essa é a minha resposta. Tengo 28 anos. Você vai colocar a sua idade. Se você tem 10 anos, você vai olhar lá na tabela em cima e vai escrever. Tengo 10 anos. Quantas letras tem o alfabeto espanhol? O alfabeto espanhol, pessoal, ele tem uma letra a mais que o alfabeto em português, como vocês sabem, porque tem lá N, o N com o tio em cima. Então, a gente vai ter no espanhol 27 letras. 27 letras, ok? Quantos alunos há em tu classe de espanhol? Bom, a gente tem 3 turminhas aí de 6º ano. Eu não sei exatamente quantos tem em cada, mas eu vou colocar uma média. Se você souber o tanto de aluno que tem na sua sala, você coloca aí o número. Eu acredito que a média seja de 22 alunos. Então, eu vou colocar aí o que eu acho. Se você sabe, coloca. Se não, colocar algo aproximado. Eu acho que é um pouco a mais ou um pouco a menos que isso. 22. Certo? Na questão 2, a gente tem o seguinte. Escute a gravação e conhece a Helena, professora del colegio donde estudian Leti, Tony y Beto. Luego completa los espacios con los números que Helena menciona, escritos em letras. Então, a gente vai ouvir aí de novo pelo tablet, porque não está funcionando o áudio do livro aí na plataforma. E a gente vai completar, certo? Então, vamos lá. Unidad 2, página 24. Actividad 2. Hola, me llamo Elena González López, o Nena, como me dicen mis amigos y familia. Tengo 28 años y soy profesora. Vivo en Madrid, España, desde hace 4 años. Comparto un piso con 2 amigas, Lola, que tiene 29 años, y Maribel, de 30. Tengo 3 hermanos que viven en Buenos Aires, Argentina. Los 2 menores tienen 15 y 19 años. El mayor tiene 25. Hace 7 meses que no veo a mi familia. Los extraño mucho. Muito bem. Agora eu vou voltar e vou parar para ir respondendo a questão, certo? Vamos lá então de novo, mais uma vez. Unidad 2, página 24.
Actividad 2. Hola, me llamo Elena González López, o Nena, como me dicen mis amigos y familia. Tengo 28 años y soy 28 años. 28 años. 28 años. Continúa. profesora. Vivo en Madrid, España, desde hace 4 años. 4 años que vive en Madrid. Comparto un piso con 2 amigas. 2 amigas. Aquí está. Lola, que tiene 29 años, y Lola, que tiene 29 años. y Maribel, de 30. Maribel, que tiene 30 años. Muy bien. Tengo 3 hermanos que viven Ella tiene 3 hermanos. en Buenos Aires, Argentina. Los 2 menores tienen 15 y 19 años. Los 2 primeros mencionados tienen 15 y 19 años. 15 y 19 años. El mayor tiene 25. El otro tiene 25. 25. Hace 7 meses que no veo a mi familia. Habla que ya el mayor. Tengo 3 hermanos. Los 2 menores, eu acabei saltando aí um quadrinho. Los 2 menores tienen 15 y 19 años y el mayor tiene 25. Pronto. ¿Hace cuánto tiempo? Con 2 amigas. Lola, año mucho. 15 y 19 años. El mayor tiene 25. Hace 7 meses que no veo a mi Hace 7 meses que não vê a sua família, certo? Confundi aí os quadrinhos, mas deu certo. 28, 4, 2, 29, 30, 3, 2, 15, 19, 25 e 7. Ok? Então, aí é o textinho do áudio. E, por fim, a gente tem aí os meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre e diciembre. Ok? Esses são os meses do ano. ¿En qué mes del año se celebran las siguientes festividades en Brasil? Dia del Niño, Dia das Crianças, outubro, Ano Novo. O Ano Novo, ele se dá aí, né, do final de dezembro para o início de janeiro, mas o Ano Novo mesmo só é em janeiro, enero, em espanhol. La Navidad, que seria o Natal, diciembre. E a independência em setembro. Pronto. Então, a gente tem aí o estudo dos números de 0 a 30 e, por fim, os meses do ano. Estudem esse vocabulário, conseguimos fazer a interpretação do primeiro texto da unidade. E eu quero que vocês tentem fazer como atividade de casa a página de número 112, certo? Essa parte final do livro é o caderno de exercícios. A gente fez a interpretação de texto, estudou o vocabulário e agora vocês vão lá para a parte final do livro fazer essa primeira parte, que é interpretação de texto, ok? Uma segunda interpretação de texto. Página 112. Corrijo ela na próxima aula e estudamos mais sobre o vocabulário, ok? Tchauzinho e hasta la vista.